Pessoal, boa tarde. Professor Gabriel Yazbeck aqui, dando sequência no nosso curso de modelagem de sistemas dinâmicos. Hoje nós vamos estar falando de modelagem matemática de sistemas mecânicos translacionais, tá ok? Então, a gente já tinha visto nas aulas anteriores que a dinâmica dos sistemas em geral, ela é descrita em termos de equações diferenciais, e essas equações diferenciais elas são obtidas aplicando as leis da física que governam esses sistemas particulares, né? No caso dos sistemas mecânicos que nós vamos estudar aqui, a lei fundamental para a sua representação é através da segunda lei de Newton, né? E o que a segunda lei de Newton ela nos fala? A segunda lei de Newton ela nos fala que a força resultante que atua sobre um corpo ela é proporcional ao produto da massa pela aceleração, ou seja, o somatório das forças externas é igual a massa vezes a aceleração sobre esse corpo, que pode ser expressa matematicamente por essa equação, onde F de t são as forças externas agindo sobre o corpo, m é a massa do corpo e a é a aceleração do corpo. Tá? A aceleração de um corpo ela pode ser expressa como sendo a derivada segunda do deslocamento deste mesmo corpo em relação ao tempo. Então, a gente pode falar que a aceleração é igual a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. Então, A é igual a d2xt de dt2. E aí, nesse caso, xt está representando o deslocamento do corpo ao longo do tempo. Tá? Se nós substituirmos a expressão da aceleração como a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo na formulação da segunda lei de Newton que nós mostramos, a gente chega à conclusão que o somatório das forças externas agindo sobre um corpo é igual a massa vezes a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. Então, essa é a segunda lei de Newton expressa em função do deslocamento. Tá certo? Ainda tratando da segunda lei de Newton, nós podemos reescrever essa equação acima, a equação 3, considerando as forças e os deslocamentos como grandezas escalares. A gente deve lembrar que força e deslocamento são grandezas vetoriais. Eles têm um módulo, direção e sentido. Mas nós vamos assumir aqui nos nossos estudos de modelagem que esses sistemas mecânicos eles só possuem apenas um grau de liberdade. E aí a gente pode, como só tem um grau de liberdade, a direção e o sentido eles serão fixos. E aí a gente pode considerar apenas o módulo, ou seja, considerar essas grandezas como grandezas escalares. E aí a gente pode reescrever a equação como os somatórios das forças externas menos a massa vezes a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo é igual a zero. E esse termo que surge para nós aqui agora no lado esquerdo da equação, menos a massa vezes a aceleração, ele é considerado uma força fictícia, porque afinal ele é uma consequência das forças externas aplicadas, mas no caso das grandezas escalares a gente vai considerar ele como uma força fictícia, e o nome dessa força fictícia ela é dada como força de D'Alembert, ou força inercial. A gente usa essa abordagem muitas vezes para facilitar escrever o diagrama de corpo livre que nós vamos ver mais à frente, tá ok? Nós podemos então incluir a força de D'Alembert, essa força fictícia, como se ela fosse uma força externa. E aí a equação 4 aqui de cima, de Newton, ela pode ser reescrita como o somatório das forças externas é igual a zero. Mesmo que haja uma aceleração no corpo, a gente pode reescrever assim, considerando a aceleração resultante, né, a força inercial, como sendo uma força externa através da força de D'Alembert, certo? E aí, nesses sistemas mecânicos que nós vamos estudar aqui, eles são compostos basicamente por alguns componentes. Lembrando que nós estamos falando de sistemas mecânicos translacionais. Esses componentes físicos eles são as massas, representadas pela letra M, as molas, que são representadas pela letra K, desculpa, os amortecedores, representados pela letra B, e também tem o atrito viscoso, que a gente vai representar ele aqui como sendo BR, tá bom? Esses são os componentes físicos dos sistemas mecânicos. E as variáveis ou grandezas físicas que nós temos interesse em modelar nesse tipo de sistema, normalmente, e que vão ser usadas para descrever o comportamento dinâmico desse tipo, vão ser os deslocamentos, onde a unidade de deslocamento, segundo o Sistema Internacional de Medidas, é dado por metro, né, em metros, a velocidade, que a unidade é metro por segundo, a aceleração, que é dada por metro por segundo ao quadrado, e as forças, que é dada em Newton. Tá? Então, tudo isso aqui é utilizando as unidades do Sistema Internacional de Medida. Nós podemos, então, relacionar
os componentes mecânicos que nós mostramos aqui em cima, as massas, molas, amortecedores, com as grandezas, as variáveis físicas que nós temos interesse através da tabela abaixo. Então, como que eu consigo saber a força, a relação da força com velocidade em uma mola? Olha, a força de uma mola é dada pela constante da mola K vezes a integral de 0 a t de v de t dt. Só para a gente lembrar da lei de Hooke, né, que nós já vimos lá na física clássica, que a força na mola é a constante da mola vezes o deslocamento. Quando nós integramos a velocidade em relação ao tempo, nós voltamos a ter o deslocamento. Então, por isso que a gente tem essa equação aqui. Já se eu quiser relacionar a força com o deslocamento direto, então a força numa mola é dada pela constante vezes esse deslocamento. Tudo isso é ao longo do tempo, né, que a gente está analisando. Já para o amortecedor e para o atrito viscoso, as forças nesses elementos elas são proporcionais às velocidades do corpo. Então, quando eu vou relacionar força e velocidade, eu vou falar que a força do amortecedor ao longo do tempo é dada pela constante de amortecimento aqui viscoso vezes a velocidade ao longo do tempo. E se eu quiser relacionar com deslocamento, eu sei que a velocidade é a derivada do deslocamento em função do tempo, então eu apenas reescrevo essa forma aqui como sendo a força no amortecedor ao longo do tempo é igual ao meu coeficiente de atrito viscoso vezes a derivada do deslocamento em relação ao tempo. Tá ok? E por último, nós temos a massa, a força inercial, a força na massa em relação à velocidade é dada pela massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Né? Massa vezes aceleração, porque dv dt, a derivada da velocidade em relação ao tempo, a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Então, aqui são apenas formas de escrever o que nós já havíamos visto. E se eu quiser a força inercial em relação ao deslocamento, relacionada ao deslocamento, eu tenho que a força ao longo do tempo dessa massa é dado pela massa vezes a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. Então, essas relações aqui, pessoal, que nós vamos utilizar para escrever as nossas equações diferenciais nos exercícios futuros, ok? Nos sistemas mecânicos que nós vamos utilizar, a gente pode utilizar tanto o sistema em relação à velocidade, em função da velocidade, como em relação ao deslocamento, dependendo do interesse da modelagem que a gente quer fazer. Tá ok? Então, como que nós fazemos para modelar sistemas mecânicos? Né? Qual que é o procedimento? Primeiro, para modelar a dinâmica do sistema mecânico, a primeira coisa que nós temos que fazer é traçar um diagrama de corpo livre para o corpo que nós estamos analisando, que nós estamos estudando. O diagrama de corpo livre ele serve para expressar todas as forças que agem sobre o componente. Tá? De posse, então, desse diagrama de corpo livre, ou seja, de posse de todas as forças agindo sobre esse corpo expressas, com a direção delas também, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton para encontrar a equação diferencial que descreva a dinâmica desse sistema, certo? Então, nós vamos fazer esse exemplo aqui, sendo Vs a velocidade resultante em metro por segundo e Fs a força de impulsão aplicada ao barco abaixo, determine a função de transferência para o sistema barco fluido. Então, nós temos o sistema mecânico aqui, que ele é um barco, tá? Esse barco, ele possui uma massa m, e tem uma força de impulsão provocada por um motor aqui que está empurrando esse barco para frente, causando a velocidade v de t aqui, acelerando. Né? Imagina uma lancha sendo acionada por um motor. E o objetivo desse exemplo aqui proposto é encontrar a relação entre a velocidade do barco pela força de impulsão sendo acionada. Tá? Então, seguindo aquele procedimento para modelagem que a gente tem usado desde o início do curso, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o problema. Então, a definição desse problema nosso específico é obter a função de transferência, onde nós iremos considerar a força de impulsão Ft como entrada e a velocidade do barco v de t como a saída do sistema. Então, nós definimos o nosso problema. Tá? Segunda coisa é a teoria e aplicação das leis fundamentais. Como nós já vimos, nós iremos aplicar aqui a segunda lei de Newton para encontrar a equação diferencial que descreve esse sistema. O terceiro seria aqui, então, as simplificações e aproximações do nosso sistema. Então, nós vamos assumir que todas as massas são rígidas e constantes, que as molas são lineares,
não têm perda de energia e nem possuem massa, e os seus coeficientes também são constantes. Essas mesmas molas, elas transladam em uma só direção, todas as condições iniciais são nulas e o sistema tem comportamento linear. Nós vamos utilizar essas simplificações e aproximações aqui para todos os sistemas mecânicos que nós vamos modelar nesse curso. Pessoal, agora vem a parte do equacionamento do nosso problema. Então, quando a gente está modelando um sistema mecânico, a primeira coisa que nós temos que fazer é traçar o diagrama de corpo livre do nosso componente para expressar todas as forças que estão agindo sobre ele. Então, no diagrama de corpo livre de sistemas translacionais, a gente pode representar o componente como sendo aqui uma massa, cujo valor é m. E aí, se a gente lembrar lá do nosso barquinho, foi falado para nós que nós tínhamos uma força de propulsão, F de t, agindo sobre o corpo. E aí, se a gente imaginar o barco tentando se locomover sobre a água ela vai oferecer um atrito para o deslocamento do barco. Então, a gente vai ter uma força contrária feita pela água, que nós vamos chamar aqui de força de atrito, por exemplo. E essas são as duas únicas forças que estão agindo sobre o nosso barquinho aqui, representado pelo bloquinho M. Então, a gente pode expressar agora, através da segunda lei de Newton, a equação diferencial para esse sistema. Então, a gente sabe lá da física que a lei de Newton é o somatório das forças externas agindo sobre o corpo é igual a massa vezes a aceleração. Como nós estamos querendo modelar aqui, o nosso problema é para pegar a velocidade do barco, nós vamos expressar a lei de Newton pela velocidade, né? A gente sabe que a aceleração é o mesmo que a derivada da velocidade em função do tempo. E a gente tem que lembrar que o nosso problema, o objetivo é achar g de s, que é igual à velocidade do barco pela força de propulsão, pela força de entrada. Então, vamos escrever essas forças aqui na nossa equação diferencial. Então, nós vamos ter que F de t menos a força de atrito, ou seja, a força de propulsão que está tentando acelerar o meu barco, menos a força de atrito, que é a resistência que a água do oceano está oferecendo para o meu deslocamento, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração, certo? É isso que Newton nos fala. Então, a gente pode reescrever aqui sendo F de t menos F de atrito menos m dvt de dt é igual a zero. A gente viu na tabela anterior que a força de atrito ela pode ser expressa como sendo um coeficiente de atrito viscoso, que a gente vai chamar ele aqui de B, ou no caso, por ser atrito viscoso aqui, não sendo no amortecedor diretamente, vamos chamar ele de BR, vezes a velocidade. Essa aqui é a expressão para a força de atrito. Então, se a gente reescrever aqui, nós vamos ter que F de t menos BR, que é o coeficiente de atrito viscoso, vezes a minha velocidade no tempo, menos m dvt de dt é igual a zero. Então, similar ao que nós fizemos nos nossos sistemas elétricos da unidade passada, nós vamos aplicar Laplace sobre esse sistema. Então, f de t, no domínio S de Laplace, simplesmente vira f de s. Eu tenho menos BR VT. Como é VT apenas, VT vira V de S. Menos a massa que multiplica. Agora eu tenho dVt de dt. A derivada no domínio S, ela vira uma multiplicação por S. Então, você tem que é S vezes ms vezes V de S é igual a zero. Lembrando que a função de transferência do nosso sistema ela vai ser dada por V de S sobre F de S. Então, a gente pode aqui colocar o V de S em evidência, que ele vai multiplicar BR, que é o coeficiente de atrito, mais M vezes S, é igual a zero. Certo? Daqui a gente tira que F de S é igual a V de S, que multiplica o BR
mais m vezes S. Nós estamos querendo achar V de S sobre F de S. Então, nós podemos dividir aqui os dois lados por F de S, né? Então, se a gente divide os dois lados por F de S, eu tenho que V de S sobre F de S. Olha só, vamos dividir os dois lados aqui por F de S, que eu não altero o valor da minha equação. E aqui eu simplesmente simplifico por 1. Então, eu tenho que V de S sobre F de S, que multiplica aqui o BR mais M vezes S, é igual a 1. Portanto, eu tenho que V de S sobre F de S é igual a 1 sobre BR mais M vezes S. Lembrando que BR é o coeficiente de atrito viscoso. Então, essa aqui é a resposta para a modelagem do nosso sistema. A gente pode ver aqui que é um sistema de primeira ordem, porque a equação diferencial, quando a gente está expressando tudo em função da velocidade, ela só tem uma derivada primeira. Logo, o sistema é de primeira ordem. Tá ok? Então, como eu já havia mencionado, pessoal, esse sistema que nós acabamos de modelar, ele pode ser caracterizado como um sistema mecânico translacional de primeira ordem, uma vez que a equação diferencial que descreve a dinâmica desse sistema é de primeira ordem. Né? Como nós consideramos a velocidade, nós modelamos ele em relação à velocidade, a única derivada que apareceu foi a derivada primeira na força inercial, na força de D'Alembert, né? Por isso que ele é um sistema de primeira ordem. E aí, se nós aplicarmos então as entradas típicas aqui de sinais, como a função degrau, o impulso e a rampa, e considerarmos a massa do barco como 1 kg e o coeficiente de atrito viscoso como 1 Newton vezes segundo por metro, a gente obtém as respostas ao degrau, ao impulso e à rampa mostrados aqui abaixo. Então, são funções exponenciais, porque o sistema é de primeira ordem, e eles têm a sua constante de tempo relacionada. Tá? E aí a gente pode analisar os gráficos. Então, quando eu tenho uma função degrau, eu tendo a alcançar o equilíbrio de onde eu apliquei a minha força, tendo a constante de tempo relacionada com a velocidade que eu vou alcançar. O impulso, eu vou tirar o meu sistema do equilíbrio e aí vai ter um decaimento da velocidade até que ela volte ao repouso. E a rampa, como ela é um crescimento constante, a velocidade ela cresceria também constantemente. Ok? E só é válido ressaltar, pessoal, que para nós calcularmos essas respostas no domínio do tempo, a gente tem que pegar aquela função de transferência que nós havíamos calculado e multiplicar pela entrada escolhida no domínio S. E após fazer essa multiplicação, a gente aplicar a transformada inversa de Laplace. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a resposta ao degrau desse sistema que nós modelamos, eu vou pegar a minha função de transferência, que é 1 sobre BR mais M vezes S, vou multiplicar por 1 sobre S, porque 1 sobre S é a entrada degrau unitário no domínio S. Tendo feito essa multiplicação, eu aplico a transformada inversa de Laplace, e aí eu vou achar a função V, né, da velocidade em função do tempo e posso ir atribuindo valores para o tempo e calculando a resposta V de t, traçando esses gráficos. Então é assim que você obtém a resposta no domínio do tempo desse sistema, ok? Analogamente, então, ao que nós fizemos lá para os sistemas elétricos na unidade anterior, nós podemos aplicar a transformada de Laplace na coluna força de deslocamento daquela tabela anterior que nós já mostramos, onde relacionava a força com os componentes mecânicos, e isso vai ajudar a encontrar as funções de transferência de forma mais ágil, né? Porque nós já vamos ter eles na transformada de Laplace. Isso evita que nós tenhamos que escrever a equação diferencial no domínio do tempo para depois aplicar a transformada de Laplace. E aí, como que fica esses componentes, então? A transformada de Laplace da mola, a força da mola é K vezes X de S. A força do amortecedor e do atrito, Fs é igual a B, que é o coeficiente de atrito viscoso, vezes S, X de S. E a força inercial da massa, a força de D'Alembert, é F de S igual a M vezes S ao quadrado, X de S. Então, quando nós formos modelar o sistema, a gente pode utilizar essas forças aqui no domínio S para nos poupar tempo, né? E aí nós vamos fazer um outro exemplo, então, o objetivo desse exemplo é determinar a função de transferência G de S, X de S sobre F de S para o sistema abaixo. Ou seja, nós temos o sistema massa, mola, amortecedor,
com uma força externa sendo aplicada à massa e ele tem um grau de liberdade sendo x de s. Então a saída do meu sistema é o deslocamento da massa e a entrada do meu sistema é a força externa sendo aplicada. Então, partindo daquele do mesmo procedimento, nós temos que a definição do problema é obter a função de transferência considerando o deslocamento da massa como saída e a força como entrada, como nós já falamos. A lei fundamental é a segunda lei de Newton. E as simplificações elas vão ser as mesmas que nós utilizamos no exemplo anterior. Agora é a parte de equacionamento do problema. Então, como nós já vimos nos problemas aqui na parte de modelagem de sistemas dinâmicos mecânicos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagrama de corpo livre para expressar as forças agindo sobre o nosso corpo, né? No caso aqui nós temos um sistema massa-mola-amortecedor, tá? Sofrendo a ação de uma força externa que a gente vai chamar de Fs. E dessa vez nós já vamos expressar todas as forças dos componentes no domínio S já aplicando a transformada de Laplace que nós vimos na página anterior para tornar o processo mais rápido, né? Então, primeira coisa, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre desse corpo, tá? E aí, vamos pensar inicialmente que a gente tem a força externa agindo Fs, ok? Então, quando eu tento puxar essa massa para a direita, deslocar essa massa para a direita, fazendo uma força F, tanto a mola quanto o amortecedor, eles vão fazer uma força contrária à força que eu estou fazendo. Eles vão oferecer uma resistência ao meu movimento, né? Então, eu vou ter uma força aqui na direção contrária, feita pela mola, que nós já vimos que ela é K vezes o x de S, e eu vou ter uma força contrária aqui, feita pelo amortecedor, que nós já vimos que ela é dada por B vezes S, vezes o x de S. Então, a gente analisa e vê se tem mais alguma força agindo aqui nesse sistema. Nesse caso, não tem. Então, se fosse fazer pelo procedimento tradicional, nós iríamos escrever a equação diferencial no domínio do tempo, mas como nós já temos as forças aqui expressas no domínio da frequência, no domínio S, né? Então, nós podemos escrever a equação direta. Nós vamos ter que F de S positivo, porque está na direção que eu estou indicando o meu deslocamento aqui com a seta, né, para a direita, menos K vezes o x de S menos BS x de S é igual, lembrando que agora a gente tem que igualar aqui a massa vezes a aceleração, mas nós já temos também a transformada de Laplace da massa. Então, a gente vai igualar com a massa vezes S ao quadrado vezes o x de S. Essa aqui é a transformada de Laplace do que a gente chama da força de D'Alembert ou força inercial, né? Lembrando que o nosso problema nos pede para achar a função de transferência do deslocamento da massa pela minha força externa, né, aplicada sobre essa massa. Então, agora nós fazemos o procedimento padrão, a gente vai ter que F de S é igual a ms ao quadrado x de S mais K vezes o x de S mais o B vezes o S, x de S. Colocamos x de S em evidência aqui. Então, eu vou ter o x de S, que vai multiplicar a massa vezes S ao quadrado, mais B vezes S, mais K. Não é isso? E agora eu tenho que chegar na expressão x de S por F de S. Então, eu vou dividir essa equação dos dois lados por F de S, né? Então, dividindo esse lado aqui por F de S e esse lado aqui por F de S, esse termo aqui ele se torna 1. Então, daqui você tem que 1 é igual a x de S sobre F de S, que multiplica ms ao quadrado mais B vezes S mais K, ok? E aí, como resposta, nós passamos esse multiplicando aqui, dividindo, e a gente chega à conclusão que x de S sobre F de S é igual a 1 dividido por m vezes S ao quadrado mais BS mais K. Então, esse aqui é a função de transferência para o sistema massa-mola amortecedor que nós estamos analisando, considerando
o deslocamento da massa como saída e a força externa como entrada. Tá ok? Se nós analisarmos a função de transferência para o sistema massa-mola-amortecedor que nós acabamos de desenvolver, a gente percebe que ele é caracterizado como um sistema mecânico translacional de segunda ordem, né? Porque agora, como a gente fez em função do deslocamento, a nossa equação diferencial já envolveria derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo para a força de D'Alembert. Tá? E aí, fazendo a mesma coisa que nós fizemos para o nosso sistema de primeira ordem, lá para o nosso barquinho, a gente vai aplicar as entradas degrau, impulso e rampa, considerando a massa igual a 1 kg, o coeficiente de atrito igual a 1 Newton vezes segundo por metro, e o coeficiente da mola igual a 1 Newton por metro. E aí as respostas no domínio do tempo obtida para cada uma dessas entradas são exibidas aqui nos gráficos abaixo, né? Então agora, por ser um sistema de segunda ordem, o comportamento ele não vai ser idêntico, não vai ser similar ao de primeira ordem. Antes nós tínhamos funções exponenciais e agora a gente tem outro tipo de comportamento para esse sistema, ok? E é interessante notar que até aqui nós analisamos os sistemas mecânicos translacionais na horizontal, né, onde o grau de liberdade dele está na horizontal. E para finalizar essa aula, nós vamos analisar agora um sistema mecânico que ele se movimenta na vertical. Pessoal, então agora nós vamos fazer um exemplo com o objetivo de modelar um sistema massa-mola-amortecedor na direção vertical. Então, assim como nós já fizemos nos exemplos anteriores, o primeiro passo é traçar o diagrama de corpo livre dessa massa, ok? Então, como que fica o diagrama de corpo livre? Nesse caso, nós vamos ter a força externa agindo F de T. E nesse caso, como o sistema ele é vertical, nós vamos ter a força da gravidade agindo também mg. E no sentido contrário, a gente tem a força da mola, que é dada por Kx, e a força do amortecedor, que é dada por B x ponto sendo a velocidade, né, dx dt. Basicamente, esse aqui é o diagrama de corpo livre e o exemplo ele nos pede para encontrar a equação diferencial e a função de transferência. Então, para nós escrevermos aqui a equação diferencial desse sistema, nós temos que F de t mais a força gravitacional mg menos o bx ponto menos kx é igual a zero, tá? Se nós considerarmos aqui x como deslocamento da mola, quando a mola estava completamente relaxada, ou seja, o nosso sistema estava todo parado, e aí nós soltamos essa massa. Então, esse x é o deslocamento total que aconteceu na mola desde o início do nosso sistema. Tá bom? Então, agora, nós vamos supor que a força externa agindo aqui sobre esse sistema vai ser nula e que esse sistema ele não vai estar se movendo, né? Ele vai estar parado. A gente vai soltar essa mola apenas, a gente vai soltar a massa, vai deixar a mola deslocar e o sistema vai entrar em equilíbrio. Então, nesse caso, após o sistema estar em equilíbrio, a gente sabe que a velocidade e a aceleração desse sistema vai ser zero também, porque o nosso sistema ele ficou parado. Então, recapitulando, nós estamos numa situação aqui do nosso sistema em que eu estava totalmente parado, a minha mola estava relaxada, não tinha nem esticado nem contraído, e eu soltei essa massa que tem uma força-peso agindo sobre ela, a força gravitacional. Então, ela deslocou essa mola e ficou em equilíbrio. Então, supondo que esse deslocamento causado apenas pela força da gravidade, nós vamos chamar ele de x0. Então, x0 é deslocamento da mola causado pela força gravitacional, tá? Então, olha só, fazendo essas suposições aqui, eu tenho uma força externa nula, eu soltei o meu peso, o peso deslocou a mola por um deslocamento x0, que entrou em equilíbrio, e meu sistema depois continuou parado.
Então, se eu substituir todas essas posições aqui na nossa equação diferencial inicial, a gente tem que 0, que a força externa é 0, mais a massa vezes a gravidade, que é a força peso. Bx ponto, x ponto é a velocidade. Eu estou falando que o sistema está parado, então é 0. Menos K, só que o x aqui agora eu vou substituir por x0, que é o que a mola deformou. Isso aqui tem que ser igual a 0. Daqui a gente tira aqui a força peso é igual a K vezes o deslocamento inicial. Ou seja, nesse caso aqui, nós estamos supondo que primeiro a gente soltou o peso, deixou a mola pré-deformar e essa força elástica da mola equilibrou a força peso, ok? Porque ela deslocou x0. E em todas as modelagens verticais que nós formos fazer, nós vamos assumir que o nosso referencial de deslocamento vai ser a partir de x0, ou seja, em todas as modelagens, a condição inicial é que a força-peso já foi anulado pela pré-carga da mola. Então, nós podemos desconsiderar a força gravitacional nas modelagens de sistemas mecânicos verticais, lembrando sempre que é porque a gente escolheu o eixo de referência partindo de x0, que seria o pré-deslocamento que a mola teve, que a mola sofreu para equilibrar a força da gravidade. Então, a gente pode escrever que em nossas modelagens de sistemas mecânicos verticais, a nossa referência sempre irá considerar que a força gravitacional já foi equilibrada pelo deslocamento x0 da mola. Ou seja, pessoal, a mola, antes de nós começarmos a nossa modelagem do nosso sistema, a mola já sofreu uma pré-deformação que equilibrou a força de gravidade. Então, para fins de cálculo, a gravidade ela não vai entrar na nossa equação pelo eixo de referência que nós estamos partindo. Vale ressaltar que nós não estamos desprezando a gravidade, e sim considerando que a mola inicialmente já equilibrou essa força, ok? Então, nós podemos reescrever a nossa equação diferencial como sendo f de t menos b dxt dt menos kx é igual a zero. Lembrando que agora o x é o eixo de referência já partindo depois do momento que a mola foi deformada. Então, nós voltamos assumindo essa condição, a modelagem do sistema mecânico translacional vertical tem a mesma equação diferencial do sistema mecânico translacional, e aqui não é igual a zero, né? Aqui é igual a m d2xt de dt2, porque agora a gente está assumindo o movimento. Então, ele tem a mesma equação diferencial do nosso modelo, do nosso sistema translacional horizontal. Então, a gente aplica Laplace aqui novamente, então a gente vai ter f de s é igual a bs x de s mais k vezes x de s mais m s ao quadrado x de s. Né? Isso aqui eu tinha colocado zero, mas o sistema aqui agora a gente está escrevendo a equação diferencial para quando ele não está mais em repouso. Né? A gente volta a ter uma força externa que tira o nosso sistema do equilíbrio e aí a gente vai voltar a ter essa aceleração. E aí o processo ele se repete para o que nós já fizemos para o modelo horizontal. Então, colocando o x de s em evidência novamente, a gente tem que é ms ao quadrado mais bs mais k. E aí a gente tira que a nossa função de transferência, x de s sobre f de s, é igual a 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k.
Esse aqui é o resultado da nossa função de transferência. Então, pessoal, o objetivo principal que eu queria passar esse exemplo para vocês é só para mostrar que, dependendo das condições que nós assumimos, no caso dos sistemas verticais, nós podemos considerar a força gravitacional já equilibrada pela força elástica da pré-deformação que a mola sofre. E aí a equação do movimento e a função de transferência desses sistemas verticais vão ser as mesmas dos sistemas translacionais horizontais. Tudo bem? Pessoal, agora eu gostaria de fazer o último exemplo com vocês sobre sistemas mecânicos translacionais. E aqui nós temos um sistema simplificado mecânico translacional do osso humano, e esse humano ele seria perfurado em uma cirurgia, tá bom? Então a gente pode ver que os componentes básicos do sistema mecânico é o que formam essa modelagem. Então a gente pode ver que nós temos molas, amortecedores e massas, tá? E nós vamos dividir esse sistema mecânico em 4 partes, onde nós podemos ver aqui tem a parte A, B, C e D. Então nós vamos dividir o osso, vamos dizer assim, em 4 partes. Onde que a parte A seria o modelo do atrito estático do sistema responsável pela resistência do osso ao movimento inicial da serra. Ou seja, na hora que você vai começar a serrar o osso, você pode modelar esse atrito como uma mola em série com amortecedor, e aí mais um amortecedor e uma mola em paralelo ligados, né? Tendo essa F. A parte B do sistema seria a primeira parte do osso cortical que seria perfurada na cirurgia. Então a gente tem 2 massas e entre as 2 massas nós temos um amortecedor e uma mola, tá ok? A parte C, ela representaria o osso que apresenta menor resistência à perfuração. Inclusive a gente pode notar que não tem massa aqui, ou seja, foi desprezada a massa dessa parte do osso. E nós temos também a parte D, que representa a segunda parte do osso cortical, tá? O objetivo desse exemplo, então, é verificar o deslocamento de massa usado para determinar a velocidade da serra em relação à força de entrada, ou seja, o deslocamento das massas em função da força de entrada. Se eu tenho deslocamento, eu consigo saber a velocidade na qual eu iria estar serrando esse osso. Então, é isso que a gente está modelando aqui como um todo. Neste exemplo, em específico, para reduzir a complexidade, nós vamos analisar apenas a região B, que é a primeira parte do osso cortical a ser perfurada. E aí nós queremos saber a distância aqui, no caso, que seria x2, que seria o deslocamento aqui da massa 2 no tempo, tá ok? Em função de uma força de entrada F de S, que seria vinda aqui da região A. Então a região A transmitiria uma força para a nossa região B, e a gente quer saber a relação entre o deslocamento da massa 2 e essa força que está vindo da região A. Então, como eu tinha falado, o objetivo nesse exemplo, então, é encontrar a função de transferência, onde a saída é o deslocamento da massa 2 e a entrada é a força S que está vindo da região A, né? Então, quando a gente isola, já que nós vamos isolar apenas a região B, a gente pode isolar os componentes mecânicos que estão descrevendo essa região, que ele vai ser dado por 2 massas, e essas 2 massas elas são interligadas por uma mola e um amortecedor, tá ok? É interessante notar, pessoal, que até agora todos os exemplos que nós fizemos, eles tinham 1 grau de liberdade. Mas se nós pararmos para analisar aqui agora esse modelo, a gente percebe que as massas elas não se deslocam da mesma forma, porque exatamente por elas terem esses componentes aqui entre elas. Quer dizer que o deslocamento de x2 não é o mesmo de x1. Né? Se a gente der um exemplo aqui, por exemplo, imagine que a massa M2 comece a oscilar aqui indo para frente e para trás. Essa mola entre as massas iria fazer que a massa 1 tivesse um atraso em relação à massa 2 ao movimento, e que provavelmente a amplitude desse deslocamento também seria reduzida por causa da perda de energia do amortecedor. O que significa que esse sistema ele tem 2 graus de liberdade, que seria o deslocamento da massa 1 e o deslocamento da massa 2. E para abordar esse tipo de problema, nós podemos usar um princípio chamado princípio da superposição, onde nós podemos considerar o efeito de cada uma das massas separadamente e depois nós podemos superpor as forças no diagrama de corpo livre para chegar nas nossas equações de movimentos finais.
É um pouco complexo falando assim, parece, mas à medida que nós formos fazendo um exemplo, vai ficando mais claro de entender. Tá? Então nós vamos começar com o diagrama de corpo livre da massa 1. E aí nós teremos duas situações. Então a gente vai escrever aqui agora, ó, para a massa 1. Para a massa 1, no diagrama de corpo livre, nós vamos considerar duas situações. Quais situações vão ser essas? Primeiro, eu vou fixar a massa 2, eu não vou mexer a massa 2, e vou movimentar a massa 1, vou impor um deslocamento na massa 1. E aí eu quero ver quais as forças que vão estar atuando sobre a massa 1. Ou seja, a massa 1 está transladando e a massa 2 é fixa. Depois, para o mesmo diagrama da massa 1, eu vou deixar ela parada aqui e vou movimentar a massa 2. E ver quais as forças que o movimento da massa 2 vai impor na minha massa 1. Tá ok? Então, vamos fazer o primeiro caso aqui, ó. No primeiro caso, a massa 2 está parada. E movimentamos a massa 1, ok? Então, como que ficaria o diagrama de corpo livre na massa 1 para esse primeiro caso? Olha só, eu tenho uma força Fs que está vindo da massa A agindo aqui. Então, essa força ela vai continuar agindo. Quando eu movimento M1 está movimentando para frente, eu vou ter uma força contrária do atrito aqui dada por BR1, né, que tem um atrito. Então, como que a gente faz para dar a força de atrito já usando Laplace? Eu vou ter essa força aqui que é dada por BR1 vezes S vezes x1 de S, que é o deslocamento da massa x1, do atrito aqui. Tá ok? Lembrando que a massa 2 está parada e só a massa 1 está transladando aqui. Quando a massa 1 translada para a direita, a mola e o amortecedor vão fazer uma força contrária também. Então, a gente vai ter aqui a força do amortecedor, que é dada por B2 vezes S vezes x1 de S. E eu vou ter a força da mola, que é dada por K2 x1 de S. E como a minha massa ela tá movimentando, ela está acelerando, a gente vai ter aquela força de D'Alembert, que na verdade o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, mas nós vamos representar essa força aqui também como a força de D'Alembert, que é dada por M1 S ao quadrado x1 de S, tá? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa a gente somasse todas essas forças aqui e fizesse igual a massa vezes a aceleração na segunda lei de Newton, né? Mas nós podemos representar aqui, como a gente já viu no começo da aula, como a força de D'Alembert, que seria uma força fictícia externa agindo sobre o sistema. Então, para a minha primeira situação, na massa 1, eu tenho esse diagrama de corpo livre. Vamos para o nosso segundo caso agora. No segundo caso, a minha massa 1 está parada, então, a massa 1 está parada e a massa 2 movimenta. E aí a gente quer saber quais as forças que vão atuar na massa 1, tá? Então, primeira coisa, se a massa 1 está parada, nós já não vamos ter essa força fictícia aqui de D'Alembert, tá? Se a gente fixou M1 também, a gente não vai ter mais F de S. Então, quando eu translado a massa 2 aqui, as únicas forças que vão agir sobre M1, que é uma massa que está parada, ela estaria fixa aqui, seria a força da mola e do amortecedor, que seria nessa direção aqui. Então, eu teria K2 vezes X2S, porque agora nós estamos movimentando a massa 2. Então, o deslocamento que a mola está sofrendo é X2. E a mesma coisa para o amortecedor. Vou ter B2 vezes S vezes X2S. Tá? Por que a gente não tem atrito aqui? Porque nós estamos considerando a massa 1. Né? Lembrando que isso aqui tudo é para a massa 1. E aí a massa 1 ela tem duas situações. Quando ela move
e a massa 2 está parada, ou quando ela está parada e a massa 2 move, a gente quer saber quais as forças que estão agindo sobre essa massa 1 aqui, né? Então, no segundo caso, quando a massa 1 está parada, você não tem a força inercial de D'Alembert, porque você não tem aceleração, você não tem FS exatamente pelo mesmo motivo, e você não tem a força de atrito, porque o atrito ele depende da velocidade e M1 está parado. E aí, o que o princípio da superposição ele fala para a gente? Você pode pegar esse caso que você fez isoladamente, no primeiro caso, com o segundo caso, você pode somar essas condições que você vai ter as forças resultantes das possibilidades de movimento no nosso sistema. Então, para a massa 1, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter o diagrama aqui, vou ter o corpo livre dela, tá? Essa é a massa 1, e a gente vai somar as forças. Então, olha só, a gente tem F de S aqui, a gente tem a força de D'Alembert, M1 S ao quadrado X1 de S, tá? Nós vamos ter, vamos somando, eu estou pegando essas duas, agora eu vou pegar aqui, ó, K2 vezes X1 de S. Vamos ter a do amortecedor aqui, no primeiro caso, B2 vezes S, X1 de S. Vamos ter o atrito, BR1 vezes S, X1 de S. E vamos ter agora, quando o deslocamento da massa 2 ocorre, que vai ser B2 vezes S, X2 de S, né? Que é esse daqui. E nós vamos ter K2 vezes X2 de S. Então, vamos conferir aqui se todas são 7 forças no total. 7 forças aqui, 4 provindo do deslocamento da massa 1, 2 da massa 2. Então, esse aqui, a gente pode chamar ele de diagrama de corpo livre resultante para a massa 1. Tá certo? E aí a gente consegue escrever a equação do movimento para a massa 1. Né? É só nós fazermos a soma de todas as forças. Então, nós vamos ter aqui F de S é igual, eu já vou deixar para todas ficar positivo, eu vou isolar F de S, tá ok? A gente vai ter X1 de S que multiplica. Vamos ver todas as forças que envolvem X1 de S. Então, eu tenho M1 vezes S ao quadrado, mais, o que mais tem X1 de S? Tem B2 vezes S, tem BR1 vezes S e tem K2 aqui, certo? Então, o que envolve X1 são 1, 2, 3, 4. Então, nós escrevemos aqui todas as em função de X1. E nós vamos fazer a soma aqui, né? Vamos escrever na linha de baixo, com as forças de X2S. Então, a gente vai pôr X2S que multiplica B2 vezes S, B2 vezes S, mais K2, ok? Então, a gente simplesmente somou todas as forças que estavam no diagrama de corpo livre e a gente já tinha colocado a massa vezes a aceleração aqui como a força de D'Alembert. Então, a gente já representou todas as grandezas aqui para a massa 1, tá ok? Então, que essa seria a equação do movimento para a massa 1. Agora, a gente tem que refazer o mesmo procedimento para a massa 2, tá ok? Então, eu vou fazer até em outra folha para não ficar muito confuso. Vamos falar aqui, ó. Para a massa 2. Então, o primeiro caso, eu vou até redesenhar o sistema aqui, não vou fazer ele muito bonitinho não, mas só para a gente fazer a análise, tá ok? Então, a gente tem a massa 1, tem aqui os amortecedores, nós vamos ter o atrito aqui para ambos, nós vamos ter a força S, não é isso? Isso aqui chama V2, K2, BR1,
BR2. Só para a gente fazer a análise aqui. Então, o primeiro caso, para a massa 2, nós vamos fazer o seguinte. Que para a massa 2, primeiro caso, a massa 1 está parada. E a massa 2 desloca. Tá ok? Então, como que ficaria o diagrama de corpo livre para a massa 2 nessa condição? Então, nessa condição, olha só, eu estou deslocando aqui a massa 2 em x2. Quando eu empurro aqui a massa M2 aqui para frente, eu estou considerando a massa 1 parada. Então, não existe FS aqui, porque está exatamente porque está parado. Então, eu vou ter a força da mola, a força do amortecedor, a força de atrito, e essas forças somadas, como elas são igual a massa vezes a aceleração, nós vamos ter também a força de D'Alembert, porque a M2 está sendo acelerada, ok? Então, vamos representar cada uma dessas massas. Olha só, eu tenho a força contrária que a mola vai fazer, que é dada por K2 vezes X2 de S, tá certo? É a força da mola que está indo contra. Lembrando que M1 está parado no primeiro caso. Eu vou ter aqui, então, a força do amortecedor, que é dada por B2 vezes S vezes X2 de S. Eu vou ter a força de atrito, dada pelo movimento que a massa tem em relação ao piso aqui, que ela é dada por BR2 vezes S vezes X2 de S. E aí nós temos que representar também a força de D'Alembert, que ela vai ser M2 vezes S ao quadrado vezes X2 de S. Tá ok, pessoal? Então, sempre aqui que a gente tem essas duas massas com 2 graus de liberdade, tem dois casos para diagrama de corpo livre. No primeiro, então, aqui para a massa 2, eu fixei M1 e mexi com a massa 2. Então, imagina que esse bloquinho aqui está deslizando para frente. Aí, imagina que eu estou esticando a mola. Então, a mola está sendo contra e eu estou tendo que vencer a resistência imposta pelo amortecedor, além do atrito com o solo. Então, isso aqui tudo está contra o meu movimento, tá certo? Está contra o meu movimento e aí eu estou colocando a força de D'Alembert, como a gente viu que ela tem um sinal trocado, quando a gente considera grandezas escalares. Então, a gente está representando todas as forças que provêm do deslocamento x2 na massa 2. E aí nós vamos fazer agora o segundo caso. O segundo caso é a massa 2 está parada e M1 desloca, tá? Mas nesse caso a gente não leva em consideração FS, porque nós estamos analisando aqui, a gente está dando um movimento fictício para essa massa e nós estamos analisando o diagrama de corpo livre de M2, tá? A gente vai fazer o diagrama de corpo livre de M2, FS está agindo só em M1. Então, quando M2 está parado e M1 vem para frente, então imagina assim, ó, eu fixei M2 e estou empurrando M1 aqui para frente. Aí, olha só, eu estou comprimindo a mola e a mola vai tentar empurrar M2 para cá. E o amortecedor a mesma coisa. Então, a direção das forças é exatamente para tentar deslocar M2 no mesmo sentido. Então, quando a gente traça esse diagrama de corpo livre aqui para o segundo caso, nós vamos ter a força K2 vezes X1 de S, que é o quê? A mola empurrando M2 junto, porque M1 comprimiu ela, e ela tende a empurrar M2, só que a gente fixou ele, então a gente vai ter essa aqui, essa força, e nós vamos ter a força do amortecedor, que é dada por B2S vezes X1 de S. Não temos a força de D'Alembert, porque a gente tem que lembrar que a força de D'Alembert está sempre relacionada à aceleração. Ela é uma força inercial. Então, se nós falamos que a massa está parada, a força inercial não existe. E aí, a partir do princípio da superposição, nós podemos somar as duas condições para ter o diagrama de corpo livre resultante para a massa 2. Então, vamos escrever primeiro as que estão em função de x2, que são 4 forças. Então, olha só, todas elas nessa direção aqui, ó. Nós temos K2 vezes x2 de S, nós temos B2S x2 de S, nós temos BR2S x2 de S,
E nós temos a de D'Alembert, que é a massa 2 vezes S ao quadrado vezes x2 de S. E aí entra aqui as que decorrem do movimento de x1. Então é K2 vezes x1 de S, e aqui é B2S, x1 de S. Ou seja, pessoal, o que é o princípio da superposição? Eu pego todas as forças que seriam geradas pelo deslocamento de x1 em uma massa, pego todas as forças que seriam feitas em uma massa aqui pelo deslocamento de x2, ou seja, quais os efeitos que esses deslocamentos causariam na minha massa de forma separada. Ah, tá, vão ser esse e esse aqui no caso da massa 2. Como é linear, eu posso superpor essas forças. Então, o meu diagrama de corpo livre resultante é a soma dos meus diagramas de corpo livre separados para cada deslocamento. Tá? Então, esse é o princípio da superposição. E aí, basta nós escrevermos a equação diferencial para esse sistema, tá ok? Então, nós vamos ter que x2... Vamos escrever tudo que está em função de x2 primeiro. Então, nós vamos ter... Tem BR2 mais B2 que multiplica S. Isso aqui são as forças tanto de atrito do solo quanto a do amortecedor, né, para x2 de S. Nós vamos ter a mola, que é dada por K2, e nós vamos ter a força inercial de D'Alembert, M2 vezes S ao quadrado, tá? E aí nós vamos ter agora a parte de x1, né? Então, a gente vê que x1, ele vai ter as forças contrárias, né, na direção contrária. Então, nós fizemos aqui até agora. Desculpa aqui, pessoal, aqui eu errei a direção das forças de x1, tá? Elas estão para o lado de cá, né? Se a gente vê nesse diagrama aqui, ó, elas tendem a vir para o outro lado. Eu tinha escrito aqui errado. Então, o sinal aqui é negativo, porque elas estão no sentido contrário às forças causadas por x2, né? Desculpa aqui, eu já corrigi. Como a gente tem que somar as duas aqui, essas duas forças elas estão no sentido oposto. Então, a gente põe aqui o x1 em evidência, que multiplica K2 mais B2 vezes S. Isso aqui tudo é igual a zero. Então, essa aqui é a equação de movimento para a minha massa número 2. Tá? Então, a gente pode, só relembrando aqui, então, nós chegamos a duas equações de movimento, uma para cada sistema. Então, a gente vai ter aqui no primeiro, lá para a massa 1, a gente tem que F de S é igual a x1 de S, que multiplica B... Só pegar aqui, né, que a gente já tinha chegado. A gente vai ter o x1 de S que multiplica BR1 mais B2 vezes S, ok? Nós vamos ter K2 e nós vamos ter a força de D'Alembert. Isso daqui tudo é para x1, e aí nós temos a parte de x2 de S, que multiplica K2 mais B2 vezes S. Isso aqui a gente pode chamar de equação 1, que é a equação da massa 1. E aí nós acabamos de chegar na equação da massa 2, então a gente vai falar que 0 é igual... Vamos escrever x1 aqui primeiro, então menos x1 de S, que multiplica K2 mais B2 vezes S, mais x2 de S, que vai multiplicar BR2 mais B2S, mais K2, mais M2 vezes S ao quadrado. Essa aqui é a equação 2. Tá ok? Então, para facilitar, pessoal, a gente pode escrever isso aqui em forma matricial. Então, a gente tem aqui, ó,
f de s e 0 é igual, aí a gente pode escrever aqui, ó, BR1 mais B2 S mais K2 mais M1 vezes S ao quadrado. Aqui a gente tem menos K2 mais B2 vezes S. Aqui nós temos a mesma coisa, menos K2 mais B2 vezes S. E aqui embaixo nós vamos ter, vou escrever aqui, ó, BR2 mais B2S mais K2 mais M2S ao quadrado. Isso daqui multiplica x1 de S e x2 de S. Aqui não coube direito, não, mas aqui é um outro vetor aqui, tá? Isso aqui é só uma forma, pessoal, de escrever o nosso sistema linear, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, esse termo aqui vezes x1s mais esse termo aqui vezes x2s, eu volto na equação número 1. Se eu pegar esse termo aqui vezes x1s mais esse termo aqui vezes x2s, eu volto na equação número 2, tá ok? E aí, nós temos que lembrar agora qual que era o nosso objetivo com tudo isso, né? O nosso objetivo era achar a função de transferência, então, relembrando o objetivo, era achar g de s igual a x2 de s sobre fs. Não é isso? E aí, essas aqui são as equações do movimento para o nosso sistema. Como ele tem 2 graus de liberdade, ele possui duas equações. E aí a gente tem que resolver esse sistema linear aqui, essas duas equações, achando o valor de x2s, tá? Então, eu vou pegar a minha equação número 2 e eu vou isolar x1s, tá ok? Então, se eu isolo x1s nessa equação aqui, ó, vamos reescrever ela aqui. Eu vou ter a seguinte expressão: x1 de s vezes K2 mais B2 vezes S é igual a x2s, que multiplica BR2 mais B2S mais K2 mais M2S ao quadrado. Agora eu vou isolar x1, porque eu quero x2, eu quero achar o valor de x2. Então, eu vou expressar x1 em função de x2. Então, eu tenho que x1 de S é igual a x2 de S, que multiplica BR2 mais B2S mais K2 mais M2 vezes S ao quadrado, dividido por K2 mais B2 vezes S. Então, isso aqui, eu expressei x1 em função de x2. Pessoal, eu sei que assim, acaba que fica um pouco bagunçado aqui, porque eu não tenho muito espaço na folha. Depois, em casa, vocês repetem esse passo a passo. O importante é entender o procedimento do princípio da superposição. Depois nós escrevemos as equações do movimento para cada um dos diagramas de corpo livre resultante nas massas e expressamos ele aqui em forma matricial apenas para facilitar. E agora, como nós temos duas equações e duas incógnitas, ou seja, nós temos a incógnita x2 e x1. Eu quero achar x2 porque eu preciso da minha função de transferência. Então, eu peguei a minha equação 1 e isolei x1 nela. Agora, x1 está escrito em forma de x2. Vou pegar esse valor de x1 e vou substituir nessa minha equação. Na verdade, desculpa, né? Eu peguei a equação 2 e isolei x1s. E agora, como eu expressei x1 em função de x2 usando a equação 2, eu vou substituir esse valor de x1 na equação 1. Então, a única variável que eu vou ter na minha equação 1 vai ser x2, tá? Então, vamos fazer isso aqui nessa próxima página. Então, eu vou reescrever a minha equação 2 aqui para tentar ficar mais compreensível. A gente tem que, na equação 1, né, f de s
é igual a x1 de S, que multiplica BR1 mais B2, tudo isso aqui vezes S, mais K2, mais M1 vezes S ao quadrado, menos x2 de S, que multiplica K2 mais B2 vezes S. Essa daqui é a minha equação 1 que eu estava falando com vocês. Perceba que eu tenho x1 e x2. Mas, utilizando a equação 2, nós acabamos de escrever que x1 de S é igual a x2 de S vezes BR2 mais B2 vezes S mais K2 mais M2 vezes S ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é álgebra linear, tá? Eu só estou resolvendo o meu conjunto aqui de equações lineares, meu sistema linear. K2 mais B2S. Então, agora eu vou usar esse valor de x1 aqui que eu coloquei em função de x2 e substituir aqui, em cima nessa equação 1, né? Então, quando nós fazemos isso, o que que a gente fica? Eu vou ter que f de S é igual... Agora eu vou escrever isso aqui no lugar de x1, essa equação aqui no lugar de x1. Então, eu tenho x2 de S que multiplica BR2 mais B2 vezes S mais K2 mais M2 vezes S ao quadrado dividido por K2 mais B2 vezes S. Então, isso aqui é só x1, hein? Aí, isso aqui tudo vai estar multiplicando, então. Isso aqui vai estar multiplicando BR1 mais B2 vezes S mais K2 mais M1 vezes S ao quadrado. Certo? Então, agora, isso daqui virou isso daqui porque eu substituí o valor de x1 aqui em função de x2. Menos x2 de S, que multiplica K2 mais B2 vezes S. Eu sei que está ficando um pouco confuso, pessoal, parece complexo, mas não é. Isso aqui é só álgebra, né? A gente está só mexendo com os números para resolver para x2. Tá ok? Então, nós reescrevemos dessa forma, e aí você tem x2 multiplicando aqui, tudo isso daqui, e você tem x2 multiplicando aqui também. Então, nós podemos colocar x2 em evidência. Então, a gente vai ter que Fs é igual a x2 de S. Agora, o x2 de S ele vai multiplicar tudo, porque a gente vai pôr ele em evidência. Então, eu vou ter aqui BR2 mais B2S mais K2 mais M2 vezes S ao quadrado. Isso aqui dividido por K2 mais B2 vezes S. E ainda tem que entrar com isso aqui, hein, pessoal? Vou pôr um colchetes aqui. Vezes BR1 mais B2 vezes S mais K2 mais M1 vezes S ao quadrado. Tá? Isso daqui termina a multiplicação. Menos K2 mais B2 vezes S. E aí eu fecho as chaves. Porque eu tinha x2 aqui, tinha x2 aqui. Coloquei ele em evidência e tudo dentro das chaves multiplicando. Tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui K2 mais B2S em evidência. Tá ok? Então, vamos reescrever agora f de S. E aí eu vou ter aqui no meu denominador comum K2 mais B2 vezes S, tá? E aí eu vou repetir esse número que está aqui em cima, porque ele já estava sobre esse denominador. Certo? Aqui é só algebrismo, pessoal.
Eu vou falar de novo. Refaçam em casa para vocês verem que não tem nada. E aí, como eu coloquei em evidência, eu tenho que multiplicar esse número aqui por esse mesmo número que estava no denominador. Então, na verdade, eu vou ter agora esse número aqui, K2 mais B2 vezes S, elevado ao quadrado. Certo? Que eu coloquei aqui em evidência. E olha só, o que nós estávamos querendo encontrar, então? A gente quer encontrar... Ah, faltou o x2 de S aqui, né? Multiplicando tudo. A gente quer encontrar a função de transferência x2 sobre x2 de S sobre Fs. Então, o que eu posso fazer? Eu vou isolar, na verdade, né? Como a gente quer tirar o Fs daqui, eu posso dividir os dois lados por Fs. Então, se eu divido os dois lados por Fs, eu vou ter x2 sobre Fs aqui desse lado e eu vou ter 1 aqui, né? E aí eu passo esse valor para cá invertendo. Então, olha só, eu vou dividir os dois lados por Fs, ok? Não vou alterar o meu valor. Aqui vai virar 1. Se eu pego x2s dividido por Fs, que está multiplicando aqui, e passo para lá, eu vou ter que inverter. Eu vou ficar com f de s sobre x2s. Então, o que eu vou fazer? Eu posso passar x2 de s para f de s para esse lado de cá e inverter a expressão que eu tenho aqui. Porque eu tinha que 1 é igual a x2 de s sobre fs desse lado. Eu passo ele para cá, eu vou ter fs sobre x2, e aí eu elevo a menos 1 os dois lados, eu vou ter x2 sobre fs. Por isso que agora eu só tenho que inverter o numerador e o denominador. Para não ter ficado um pouco confuso aqui, ó, vamos chamar esse colchete aqui todo de A. Pensa que tudo que está sendo multiplicado por x2 de s por f de s, a gente vai chamar isso aqui de A. Tá? Tudo isso aqui é A. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, nós temos 1 é igual a x2 de s sobre fs vezes A. Se eu tenho esse termo aqui multiplicando A e passo ele para cá dividindo, eu vou ter f de s sobre x2 de s é igual a A. Só que eu não quero f de s sobre x2 de s, eu quero x2 de s sobre f de s. Então, eu posso elevar para menos 1 ambos os lados, e aí eu tenho que x2 de s sobre f de s é igual a 1 sobre A. Por isso que agora eu posso escrever isso aqui e simplesmente inverter o numerador com o denominador. Então, a resposta que a gente chega para a nossa função de transferência é K2 mais B2 vezes S, dividido por tudo isso aqui. Então, a gente vai escrever esse número. A gente vai ter BR1 mais B2, isso aqui tudo é vezes S, mais K2, mais M2 vezes S2, S ao quadrado. Isso aqui multiplicado por BR1. Na verdade, eu escrevi o de M2 primeiro, né? Então, esse daqui, ó, se eu estou escrevendo B2, é BR2, desculpa. Agora, mais BR1 mais B2 vezes S, mais K2, mais M1 vezes S ao quadrado. Isso daqui menos K2 mais B2S ao quadrado. E olha só que interessante, pessoal. Então, essa daqui é a nossa resposta da nossa função de transferência. Tá? Ficou um pouquinho bagunçado, né? Porque é muito cálculo para fazer. Mas essa é a nossa resposta. Mas olha que interessante. Se nós olharmos aqui, ó, a nossa matriz contendo as equações do 2 graus de liberdade,
a gente está vendo que esse denominador aqui, ele equivale ao determinante dessa matriz. Porque olha só, eu tenho BR1 mais B2S mais K2 mais M2S ao quadrado, que é esse termo, vezes BR1 mais B2S mais K2 mais M1S ao quadrado, que é esse termo. Aí o determinante de uma matriz 2 por 2 é esse termo, 1 vezes esse, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Esse vezes esse vai dar positivo ao quadrado, né? Porque é K2, B2 vezes S. E aí, como eu já tenho um sinal de menos, então, no determinante, eu vou ter esse termo aqui no denominador. Então, nós podemos escrever de forma mais simplificada que x2s sobre f de s é igual a K2 mais B2 vezes S dividido pelo determinante da matriz. Vamos pôr uma matriz aqui das equações do movimento. Tá? Essa determinante da equação do movimento é essa matriz aqui em cima que a gente fez das impedâncias mecânicas, né? Determinante da matriz das impedâncias mecânicas. Então, a gente pode escrever aqui, ó, matriz impedâncias mecânicas. Esse exemplo ele consta também lá no nosso livro didático, então talvez ele não está tão bem detalhado como foi feito passo a passo até chegar nesse resultado. Mas eu espero que vocês tenham entendido o princípio do método, principalmente da superposição. O que parece mais complexo no problema é o mais fácil, que é resolver um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Tá ok? Então, a aula de hoje era isso para vocês. Um abraço.